Eu queria, Dória, pedir licença para alguns segundos, não mais do que isso, para agradecer as palavras do ministro Lewandowski a nosso respeito no painel anterior. E dizer que o ministro está numa cruzada extremamente importante para o país. Ainda há pouco, o governador do Mato Grosso falava que uma questão central é o problema da segurança, não apenas eles, outros governadores também falaram. Então, é preciso dizer que a proposta do ministro Lewandowski de constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública, ele é absolutamente decisivo e fundamental para que nós comecemos a reverter o quadro de insegurança que o nosso país vive. Por quê? Porque ao longo das 7 constituições que nós tivemos, a primeira em 1824, a última em 1988, e eu vejo aqui que inclusive temos alguns constituintes que estão aqui presentes, jamais o governo central, seja no Império, seja na República, teve atribuições constitucionais no que diz respeito à segurança pública. Isso quer dizer que nós não temos uma coordenação efetiva. Isso quer dizer que o crime se nacionalizou e se transnacionalizou, mas a responsabilidade permanece com os Estados. E os Estados podem dar conta do seu território, eles não podem dar conta do país. Eu fui ministro de Segurança, o único da história. E isso já quer dizer alguma coisa. Na Constituição de 88, todos os ministérios, ou melhor, todas as áreas sociais foram elevadas ao mais alto nível, governador Casagrande, administrativo. Temos Ministério da Saúde, da Previdência, dos Esportes, da Educação, da Saúde, mas não temos da Segurança Pública. O que quer dizer que o poder central não tem atribuições no que diz respeito a esse tema que é fundamental para os brasileiros e para a própria democracia. Então, o ministro está coberto de razão. É preciso que promovamos a constitucionalização da segurança pública e que o governo central, seja ele qual for, ele passe a ter atribuições de coordenação nessa área. Sem o que, nós não vamos reverter a situação, ministro Furlan, em que nós nos encontramos. Agora, passando ao tema, que é o tema da mineração. Alguns dados sobre o que representa a mineração brasileira. A mineração brasileira produz algo como 1 bilhão e 400 milhões de toneladas de minérios. A mineração brasileira, ela gera hoje 225 mil empregos diretos e 2 milhões de empregos indiretos. Tem um faturamento, no ano passado, Furlan, de 48 bilhões de dólares e representa algo como 32% do superávit da balança comercial brasileira. Nós ficamos flutuando entre o 5º e o maior player global, Juca, em termos de mineração em todo o mundo. E nós temos um passaporte para o futuro, que nos cabe aproveitar, particularmente no que diz respeito aos chamados minerais críticos. Minerais críticos por quê? Porque eles são fundamentais para, dentre outros motivos e fatores, a segurança alimentar. Falava-se ainda há pouco aqui da potência que representa o agro, e é verdade. Pois bem, nós importamos 95% do potássio que é usado no nosso agro e importamos algo como 78% do fosfato. O que quer dizer que nós somos um gigante de pé de barro e que nós precisamos, para ter segurança alimentar, não só para o país, mas para o mundo, nós precisamos de contar com esses minerais. Os minerais são críticos também e fundamentalmente para a transição para uma economia de baixo carbono. Ou seja, a mudança do combustível fóssil para combustível renovável depende de minerais como o lítio, como o nióbio, como as terras raras, depende de, enfim, uma série de substâncias minerais que o Brasil tem um grande potencial para o mundo. E não por acaso, no mundo inteiro hoje, é claro que todos os países se dão conta da quão estratégico e importantes são esses minerais, mas também para a inovação tecnológica, são simplesmente decisivos. E, segundo dados da Organização Internacional de Energia, nós temos um mercado, no ano passado, tivemos de 320 bilhões de dólares. Em 2030 será 1 trilhão e 100 bilhões. Portanto, isso é um passaporte para o futuro que o Brasil não pode perder e não deve perder, pelas potencialidades que tem.
Recentemente, nós vimos que o próprio governo dos Estados Unidos, o governo Biden, quer fazer uma parceria com o Brasil. Por quê? Porque hoje nós vivemos um mundo fragmentado, um mundo que vive uma bipolarização entre China e Estados Unidos. Um mundo onde a governance global simplesmente entrou em colapso e nós convivemos com conflitos como a guerra entre Rússia e Ucrânia, o que acontece hoje entre Israel e Hamas e assim por diante. Então, os países, mundo afora, eles querem ter segurança mineral, querem ter uma geopolítica que assegure a eles uma cadeia de suprimentos que é absolutamente fundamental e estratégico. E o Brasil tem potencial para fazê-lo. O Brasil tem reservas, o Brasil tem minerais que, sem sombra de dúvida, são decisivos para todas essas cadeias estratégicas e assim por diante. O setor mineral brasileiro tem uma previsão de investimento, ministro Lewandowski, que eu já falava sobre o senhor aqui ainda há pouco, e mais uma vez agradecendo a sua referência elogiosa e defendendo a sua causa da constitucionalização, da segurança pública. Então, retomando, nós temos hoje essa demanda que o Brasil pode, de fato, vir a atender. Mas, para isso, nós temos que conjurar alguns problemas que eu vou aqui citar. Primeiramente, nós precisamos de uma política nacional de minerais críticos estratégicos, que o Brasil não detém até o presente momento. Em segundo lugar, nós precisamos de ter programas voltados para incentivos à mineração brasileira. Vou dar 2 dados aqui, Furlan. Primeiro, segundo Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN, o setor financeiro, bancário financeiro brasileiro tem 2 trilhões e 100 bilhões de dólares investidos no setor privado. Sabe quanto fica com a mineração? Apenas de 19 bilhões, ou seja, não chega a ser 1%, é 0,9%. E na B3 aqui nós temos apenas 4 mineradoras. Em Toronto, no Canadá, nós temos 42. Aliás, a Bolsa lá tem mais de 1.400 mineradoras, mundo afora, que lá investem. Então, se nós... Sim, claro, grande, enorme, sem sombra de dúvida. Pois bem, então, se nós não superarmos isso, como também a questão, por exemplo, da referência do licenciamento ambiental, nada contra, nem nenhum pedido no sentido de afrouxar ou reduzir aquilo que é fundamental para a nossa sustentabilidade. Mas não é possível que um investimento que muitas vezes leva 8, 10 anos para apresentar seus resultados, ele leve 5 anos para obter um licenciamento. Isso é um problema que é preciso ser superado e nós não podemos continuar arcando com o peso de tudo isso. Então, governador Dória, encerrando no meu tempo e esperando ganhar um chocolate, que seja dietético, pelo menos, que eu estou precisando perder peso também, eu diria que a mineração brasileira ela é decisiva para o Brasil e para o mundo, seja em termos de segurança alimentar, seja em termos de você conseguir superar a emergência climática que hoje nós vivemos, não apenas crise, seja em termos de inovação, seja em termos de tecnologia. Nós temos uma grande potencialidade, mas essa potencialidade precisa se transformar em realidade para trazer aquilo que nós esperamos do Brasil em termos de desenvolvimento e justiça social. Muito obrigado.